irmãos, tão bom estar aqui com vocês, que bom a luz apagar e nós continuarmos louvando e adorando ao Senhor. Mostra o propósito para o qual a gente está aqui, amém? Eu acho que Marcel, Dom Fred, Dom Paulo estavam organizando isso, quiseram me disciplinar, me chamando para falar aqui depois de Dom Paulo e de Carlos Alberto Figueiredo, né? Não é fácil. E aí, por conta disso, eu resolvi que não vou pregar um sermão, porque eu acho que o que Dom Paulo fez e o que Carlos Alberto fez foi pregar sermões muito abençoados para nos alimentar. Eu decidi que não vou fazer isso, vou fazer uma palestra, vou deixar para Dom Fred, na próxima sessão, aquecer o coração de vocês de novo com a palavra. E eu quero trazer vocês para uma conversa mais para a mente de vocês, porque foi o que Dom Paulo me pediu para fazer. A ideia dessa minha fala tem a ver com o livro que eu escrevi, que está ali vendendo, sobre unidade. Então, eu estou preparando já algumas semanas algo que está no meu coração. Conversei com o Dom Paulo essa semana sobre unidade. Todo mundo conhece o texto que eu vou ler, de 1 Coríntios, capítulo 13, desse amor ágape, que a gente usa muito em casamento, mas que na verdade é parte de uma seção maior, 1 Coríntios 12, 13 e 14. 12 fala de unidade, né, poder, os dons de poder, e aí 13 o amor e o 14 moderação. Então o espírito de poder, amor e moderação. Então eu queria ler uma partezinha de 1 Coríntios 13. Uma igreja que era carnal, cheia de divisão, uns diziam que eram de Pedro, outros de Paulo, outros de Cristo, e Paulo então está escrevendo para que a igreja seja una, a partir do capítulo 12, no amor. Vamos ficar em pé para ler, em honra à palavra de Deus, para ler 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 6. Eu vou ler apenas dos versos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Podem sentar. Isso é o que Paulo está chamando de o caminho mais excelente. É isso que ele está chamando esse texto que ele escreve tão lindo sobre o amor, que é paciente, é bondoso, um amor que não tem inveja. Portanto, quem ama nesse amor, que é o amor ágape, o amor de Deus por nós, é um amor que não compete, que não tem competição, é um amor que não é obcecado por autopromoção. E numa igreja sacramental como a nossa, é um perigo muito grande. Sobretudo os irmãos que chegam na igreja, fazem concílio ou realidade, um encontro de casais, um encontro de jovem que for, chegam na igreja e veem quase que um plano de cargos e carreiras. Na cabeça de quem não conhece a igreja, você entra e você vira acólito, depois vira ministro, depois você vai virar diácono, para virar presbítero, para virar bispo, para virar sebispo. E é uma promoção e uma competição muito grande. E quando Dom Paulo pediu para eu falar, por conta do livro que eu escrevi, eu fiquei pensando, eu não quero repetir o que está no livro, porque se Deus permitir você ler o livro, você não perdeu tempo. Então nada do que eu vou falar agora, ou quase nada, está lá escrito. Porque o livro não foi para a nossa igreja, o livro foi para quem quisesse ler. Eu estava orando sobre, obviamente, unidade, que é o tema do meu livro, mas o que é que isso impacta na nossa igreja, na Igreja Episcopal Carismática do Brasil? Qual é o impacto que isso tem para mim e para você, específico com a gente? E eu quero dizer a vocês de cara que eu venho para cá com muito temor. Eu não quero ensinar Pai Nosso a vigário. Vocês todos são pregadores da palavra, conhecem a palavra, são pastores, são líderes. Eu não venho aqui como quem me acha melhor do que vocês. E eu digo isso porque por ser advogado e por ser pregador,
eu às vezes falo de um jeito tão veemente, tão veemente, tão veemente, que dá a entender de que eu não respeito quem pensa diferente, mas é o contrário disso. Unidade é eu respeitar quem pensa diferente. Então, eu vou falar de coisas que são polêmicas algumas vezes, e você tem todo o direito de discordar de mim, você tem todo o direito de discordar de Dom Paulo, que me orientou no que eu penso e nessa palestra que eu conversei com ele, porque unidade é isso, é poder pensar diferente, é não ter uniformidade. Mas, por favor, eu estou todo trabalhado no amor e na calma. Vocês estão vendo? Quem me conhece sabe que eu não prego desse jeito que eu estou pregando, falando devagar, com muito cuidado, orando muito. Mas eu sei que não vai ser assim, pode ser que eu me anime, pode ser que eu fale mais alto, pode ser que eu vá assim. Se eu estiver fazendo isso, não é porque eu acho que eu estou certo e você está errado, não. É só o meu amor e meu entusiasmo quando eu falo, eu quero dizer isso. Amém? Amém. Quero contar um pouquinho da história da gente para vocês. Muita gente nova. Eu falo por mim mesmo, a minha diocese tem muita gente nova, muitos postulantes, muita gente que não conhece toda a história de como a nossa igreja. E eu fiquei com essa vontade, até pessoas que têm idade mais velha, mas que chegaram na nossa igreja há 5, 10, 15 anos atrás, não conhecem toda a história. Eu acho que é importante para vocês entenderem a unidade que Dom Paulo quer construir, construiu, e que eu quero falar para vocês aqui hoje, de onde vem esse negócio. Nós somos a soma de pastores que vieram de várias tradições. Dom Alexandre Ximenes, a quem eu sucedi, ele veio da igreja congregacional de Campina Grande. Dom Edgar, se não me engano, Batista, né, Rodolfo? Batista. Dom Adonias também, Batista. Eu, Dom Fred, Dom André, nós viemos da igreja anglicana. E aí tem alguns outros bispos mais novinhos, Dom Túlio, Dom Felipe, Dom Bebeto, que já são episcopal carismático do berço. Mas a gente recebeu gente de tudo quanto é lugar. Quer ver um negócio? Quem daqui veio da igreja batista? Levanta a mão. Davi, 2, 3, 4, 5. Quem veio da igreja presbiteriana? Tem uma reca. Tem mais, é porque não está. Tem 2 aqui, mais um povo aqui. Quem veio de outra igreja qualquer que não era episcopal? Levanta a mão. Olha a quantidade de mãos de gente que veio de outras igrejas. Nós somos, isso é importante vocês saberem, nós fomos criados, essa nossa igreja veio de uma soma de pastores e líderes que vieram de todas essas igrejas que a gente acabou de dizer aqui. E eu, muito novinho e muito imaturo, não entendia muito isso. Como é que a nossa igreja já tinha um nome lá, quando a gente já tinha virado episcopal carismático, depois de 2002, como é que o nome da nossa igreja era Igreja Episcopal Carismática, e a gente tinha pastor cessacionista. E eu me lembro que eu ficava indignado com isso. A gente tinha não, a gente tem. Eu continuo indignado com isso. A diferença é que eu, mais imaturo, me comportava mal com isso. Hoje eu me comporto bem. E eu falo isso brincando, mas falando a verdade, a gente tinha um pastor. Como era o nome do pastor que era da EBD da Trindade, meu Deus? Maia era sensacionista, e Maia era professor do seminário sensacionista. Eu ficava indignado com essa história de Maia, e eu cometi muitos equívocos. Hoje eu não cometo tanto, não. Eu fico com pena desse povo, mas eu não fico com tanta raiva. Mas eu reclamava muito com o Dom Paulo, e do mesmo jeito que a gente tinha gente, e ainda tem, sensacionista, a gente tinha, quando a gente foi criado, pessoas hipercarismáticas, e eu estou dizendo hipercarismática porque eu gosto dessa turma, mas na verdade não é pentecostal mesmo. E hipercarismático eu acho que sou eu. Mas Léo da Peniel, que é da minha diocese, Luna, também da minha diocese, fora uma reca de outra pessoa de outra diocese, era um povo pentecostal clássico, orando em língua. Léo na Peniel, se você for na minha diocese, Dom Fred vai muito lá, ele dá boa noite e começa a orar em língua, no culto público. E a gente tinha um cessacionista, a gente tinha e tem pentecostais clássicos e carismáticos, e isso era muito bonito. Dom Paulo sempre trabalhava essa unidade de uma forma. Dos pentecostais eu nunca reclamava, porque eu sou meio canelinha de fogo mesmo. Mas era sempre muito lindo ver todo mundo junto. A gente tinha e tem anglo-católicos, gente muito mais sacramentais, para quem isso é muito importante. E eu sempre achei muito bonito. Observe, quase nenhuma, eu não digo nenhuma porque eu não sei, mas quase nenhuma portaria, zero cânon, zero, regulamentação nenhuma. Os poucos documentos, as pessoas que querem estudar a Igreja Episcopal Carismática não conseguem,
porque a gente tem quase nenhum documento publicado. Queira fazer um artigo acadêmico sobre a IACB, você vai sofrer. Sobre a IAB tem muita coisa, mas sobre a IACB tem muito pouca coisa. Oficial mesmo. Tem muito documento que não é oficial, mas oficial tem muito pouca coisa, porque Dom Paulo nunca se preocupou com isso. Quando a gente ficou independente, Dom Fred e Dom André fizeram um cânon, mas a verdade é que Paulo Garcia nunca deu muito assunto a esse cânon, não. Tanto é que até Dom Fred chegar na Trindade e eu chegar na Reconciliação, a Trindade, que é a arquidiocese, é a sede da igreja, não cumpria os cânones. Nunca teve comissão de ministério, nunca teve junta de capelão, nunca cobrou dízimo diocesano, nada. E eu também, quando cheguei lá, não tinha nada disso. Cheguei na minha diocese e liguei para Dom Fred, falei, vamos arrumar a casa. Aí Fred, arrume. Aí vou fazer o conselho diocesano que não existia, vou fazer tudo que o cânon dizia, porque Dom Paulo, zero, nunca se preocupou, Dom Ximenes igual a ele, zero, nunca se preocupou com cânon, não tinha absolutamente nada disso. Nunca se cobrou, até hoje não cobro, dízimo diocesano, está no cânon. E sobre esse assunto, dízimo diocesano, eu me lembro que Dom Paulo dizia assim para mim, quando eu cheguei para assumir a igreja, eu nunca tinha sido pastor titular nem de paróquia, eu fui auxiliar dele a vida inteira. Quando eu cheguei pela primeira vez para ser pastor titular, fui logo para uma catedral daquele tamanho, fui conversar com ele sobre esse assunto, e eu me lembro que ele dizia assim, não vai mexer com esse assunto agora não. Não esqueça esse negócio de dízimo diocesano, invista no crescimento do reino, da sua diocese, e pague o preço. Você, a sua catedral, paga o preço. Tire da carne e invista. Me lembro que ele falava isso, e um parêntese, eu e Dom André, a gente ia acompanhando Dom Paulo, quando nós éramos ligados à igreja americana, a gente ia acompanhando Dom Paulo para as reuniões do Conselho do Patriarca, que Dom Paulo fazia parte. Como o inglês de Dom Paulo estava meio enferrujado, Dom André ia acompanhando ele e eu ia de tradutor. E as últimas 3 vezes que eu e Dom André fomos, o assunto era só esse. Quando a Igreja Episcopal Carismática trouxe a nossa igreja, quando a gente saiu da igreja anglicana e virou Episcopal Carismático americano, o bispo, que era Dom Adler, ele fez um acordo com Dom Paulo. Ele dizia, você entra na nossa igreja, eu não vou lhe cobrar dízimo, você não precisa mandar dinheiro para os Estados Unidos, porque você faz a igreja crescer aí. E foi exatamente o que Dom Paulo fez. Dom Paulo nunca mandou dinheiro para os Estados Unidos, e a igreja aqui cresceu assustadoramente. Quando Dom Paulo virou bispo, a igreja cresceu. Dom Fred foi para Vitória, e a diocese de Vitória, durante muitos anos, foi a que mais cresceu, e a igreja cresceu assustadoramente para todos os lados, porque Dom Paulo cortava da carne, e Dom Fred fazia a mesma coisa, e eu acho que todos os bispos fazem a mesma coisa. Ele pegava o dinheiro que vinha da catedral e saía montando igreja, porque ele não mandava o dízimo para lá. Aí mudou o patriarca, virou Dom Craig Bates. E o Craig Bates, que não tinha feito acordo nenhum com Dom Paulo, todo ano cobrava o dízimo. E todo ano. E era eu, Ivanzinho, só tinha primaz na reunião. E bispo, né? E Ivanzinho era o papagaio de Dom Paulo para poder defender. Aí o patriarca dizia assim, está no cânon da nossa igreja, você tem que mandar o dízimo diocesano. Aí eu dizia, mas foi um acerto de Dom Paulo com o patriarca anterior, que o senhor sabe disso, o dinheiro Dom Paulo não manda para cá, porque o Dom Paulo está crescendo a igreja lá. Tu pensa que a Trindade Dom Paulo fica comprando helicóptero? Não, o dinheiro está lá, mas Dom Paulo está criando igreja em tudo quanto é canto, meu amigo. A gente foi para Petrolina, a gente foi para Paudalho, a gente foi para Carpina, foi para Garanhuns, a gente foi para tudo quanto é lugar, esse dinheiro não está ficando lá. E ele discutia, e era eu o cara que ficava discutindo esse assunto, e aí ele dizia assim para mim, mas eu estou contando essa história por uma razão. Porque ele dizia, mas aqui está o cânon. E aí eu, em nome de Dom Paulo, dizia, mas aqui está as vidas. E está o acordo que foi feito num relacionamento de Dom Paulo com Dom Adler antes. Então, eu me lembro que isso me machucava muito. Ninguém gosta de entrar em discussão, em debate. E a gente ia, Dom Paulo ia literalmente, é até bom que ele não está aqui, que eu fico mais à vontade, mas Dom Fred sabe disso, porque é confidente de Dom Paulo. Quando a gente ia para esse sínodo, para essas reuniões, Dom Paulo ia passando mal, ele era estressante, não era, Dom André? Ele se preocupava, a gente fazia reunião antes, porque ele era sempre um assunto chato, porque era um assunto burocrático, era um assunto de cânon, não era um assunto de relacionamento, não era um assunto de amor, para não dizer que eu não falei nada do texto que eu li. Vou chegar lá. Rodolfo está aqui, já eu chego. Agora, se isso que Dom Paulo
fez, e que eu, Dom Fred, Dom André, fomos testemunhas, se está certo ou não, valorizar essas coisas, não me importa, você que julgue, eu não estou preocupado com isso, mas eu quero dizer que é assim, você precisa saber a história, como é que foi. E eu me sinto meio que nessa responsabilidade de contar para vocês. Que tipo de unidade é que a gente quer buscar? Quando a gente ficou independente da igreja americana, a gente triplicou o número de bispos, e cada bispo veio com uma cabeça diferente. E parece haver, e é normal isso, uma necessidade de nós solidificarmos, enquanto igreja, a nossa identidade. E a gente tem feito isso. Eu não sei se foi o ENAC passado ou retrasado, acho que foi o retrasado, que na minha opinião, acho que foi um dos melhores ENACs que teve. E o tema foi, é bom ser a gente. Foi o retrasado, não foi? Não foi? Foi exatamente, o Fred está dizendo que foi. Foi espetacular, eu achei, de todos os ENACs que teve, foi o que eu mais gostei foi o é bom ser a gente. E é verdade. Eu sou apaixonado pela nossa igreja, e é bom ser a gente. Mas isso vem com alguns cuidados. E o primeiro cuidado que eu quero lembrar, fiquei preocupado olhando Dom Paulo pregar ontem e hoje, para ver se ele não ia dizer, e ele não disse, mas ele disse em quase todos os ENACs, eu vim para todos os ENACs, todos, teve nenhum ENAC que eu não vim. Em todos os ENACs ele dizia de alguma maneira isso, ele não disse hoje, talvez ele diga amanhã. Qual é um cuidado que a gente tem que ter? Não sermos cartoriais. Quem já ouviu Dom Paulo dizer isso? Não é possível, vocês não vieram para o ENAC. Eu tenho um vídeo dele, desse penúltimo ENAC, dele dizendo isso. Aqui a gente pode mudar tudo, só não muda a Bíblia. Veja, vídeo dele. Aqui a gente muda tudo, só não muda a Bíblia. Eu não estou preocupado com uma coisa que a gente escreveu ontem, com o cano, com qualquer outra coisa. E ele dizia assim para mim, meu filho, aí era antes, né, eu mais novinho na Trindade, eu dizia, Dom Paulo, faz uma regra para isso, faz uma portaria para isso, faz uma resolução para isso. Eu doido querendo organizar as coisas, o que é normal. E ele dizia assim para mim, Ivanzinho, quanto mais a gente escreve, mais a gente se amarra. Quanto mais a gente cria de regra, mais a gente fica escravo da regra que a gente escreve. Quanto menos a gente escreve, melhor. A gente não precisa disso para ter unidade, não precisa disso para poder andar junto. Eu nunca entendi, porque obviamente também eu era muito imaturo. Mas ele sempre reclamou de a gente ser cartoriais demais. Ele dizia assim, palavras dele, tirava onda com o Dom Alexandre Chimento. Dom Alexandre Chimento ficava ali atrás, aí ele dizia, quem veio das igrejas batistas, congregacional, aqui a gente não tem ata, aqui não tem esse negócio de um propõe, um concorda e vamos votar, aqui a gente resolve tudo no amor. Ele sempre não gostou desse negócio de muita ata, muito relatório, muito documento, porque ele sabia que a unidade não vem com isso. E quando a gente escreve muito, ou quando a gente padroniza muito, significa dizer que a gente está uniformizando. Vocês são inteligentes. Todo mundo sabe que unidade não é uniformidade. Unidade implica em diversidade. Quando você cria muita regra, você está fugindo da unidade para a uniformidade. Nós somos de tradição anglicana. Quer queira, quer não queira, quem gosta, quem não goste. Somos porque Dom Paulo era anglicano. Eu era, Dom Fred era, Dom André era, Rogério era. Acabou, não tem como fugir. Dom Paulo foi a vida inteira. Foi a maior igreja anglicana que crescia na América Latina. E esse ethos dele, de anglicanismo, que eu sou apaixonado, é sempre de via média. É sempre de equilíbrio. É sempre de negociar as coisas. E a gente corre o risco, quando a gente gosta tanto de ser a gente, de querer fazer a identidade da gente tão assim, que a gente acaba que não vai ter mais via média, não vai ter mais negociação, vai ter que ser todo mundo de um jeito, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, senão a gente corre o risco de não ter unidade. É bom ser a gente, ouça o que eu estou dizendo, é bom ser a gente, mas ser muito a gente é sectário. Se a gente for muito a gente, não tem unidade. Não tem unidade entre a gente e não tem unidade da gente com as outras igrejas, com as outras denominações. Se a gente for muito a gente. Então a gente tem que ser a gente e gostar de ser a gente, mas até a página 5. Com equilíbrio. Tem que ser assim. O pouco que a gente tem escrito, tem no cano, que Dom André e Dom Fred fizeram, tem lá uma fala do bispo Paulo Garcia logo no início. O pouco que a gente fala do que a gente é feito, é de um negócio chamado movimento de convergência. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Isso está em todos os documentos oficiais, todos é um só. Movimento de convergência. Observe isso. Observe isso.
quando a gente quer controlar o movimento, a gente mata o movimento. Se é movimento, não dá para padronizar muito, não dá para controlar muito, não dá para uniformizar muito, porque se você fizer isso, você mata o movimento. Isso significa dizer que nós estamos numa fase, repito, é tão bom que Dom Paulo não está aqui, porque eu posso falar com mais tranquilidade, coisas que por amor eu não falaria na presença dele. Mas a gente a transição da gente já está atrasada, né? A gente já tem um arcebispo, que hoje é o nosso elo de unidade, que é Dom Fred. Mas Dom Paulo está vivo, e está aqui, e vive lúcido, porque quem ouviu ele pregando ontem e hoje, pelo amor de Deus, é a coisa mais linda do mundo, um sermão daquele. Mas a gente está vivendo um período de transição que é muito perigoso. Quem conhece a palavra, e vocês conhecem a palavra, sabe que transição dali de Samuel para Saul, depois de Saul para Davi, transições são sempre perigosas. E o risco que a gente corre nas transições, e no nosso caso, de firmar tanto a nossa identidade, é que, Deus me perdoe, isso está sendo filmado, o problema é esse, né? Mas eu estou acreditando que Dom Paulo não vai ver isso. Mas o problema é que quando Dom Paulo não estiver mais aqui, a gente tem que começar a orar agora por isso. Porque quando ele não estiver mais aqui, nós vamos correr o risco de querer fazer a nossa unidade com base na instituição. E se a gente fizer isso, a gente não vai bem. Porque quanto mais instituição, menos unidade a gente vai ter. Quanto mais controle humano e padronização, menos unidade a gente vai ter. A gente é sacramental, mas também a gente é evangélico no sentido de evangelical, mas também no sentido de evangelistas. Porque nós somos uma igreja no DNA dele que é um evangelista. E, embora a gente seja sacramental, quantas vezes, 1 milhão, Dom Paulo deixou de celebrar a Eucaristia no culto porque não deu tempo? Porque priorizou o sermão, porque priorizou os depoimentos do concílio. 1 milhão. Eu hoje nunca fiz isso. Veja, eu estou há 4 anos cuidando da reconciliação. Se não teve Eucaristia num culto meu, deve ter sido 2 ou 3 em 4 anos. E Dom Paulo, cada mês, era um domingo que não tinha, por alguma razão. E eu não estou defendendo isso não, porque eu faço todo domingo. Eu sou mais sacramental do que Dom Paulo, porque eu estou ficando amigo demais de Dom Fred, esse é um problema, né? e meus meninos, Dom Fred vai para lá e ensinando meus meninos, meus postulantes estão mais sacramentados do que eu. Então eu celebro a Eucaristia todo domingo, eu leio o credo todo domingo no culto das 8 da manhã, que Dom Paulo não faz. Veja, eu estou falando apenas que para a nossa igreja crescer e continuar crescendo, eu amo o nosso jeito de ser. A minha diocese está crescendo, todas as dioceses estão crescendo. Nós precisamos entender que não é a instituição forte que vai fazer isso. Sabe o que é que vai fazer a gente continuar crescendo? Relacionamentos fortes. Relacionamentos fortes, que é o que a gente está querendo construir na Câmara dos Bispos, é o que vai fazer com que a nossa igreja continue no caminho certo de unidade. Eu vim aqui com muito amor e muito tremor dizer a vocês isso. A nossa unidade não está na ISB forte, a nossa unidade está em amor e serviço. Dom Paulo disse ontem aqui que Satanás quer acabar com os relacionamentos. Satanás acabar com o CNPJ de uma igreja, talvez não vai ter muita coisa não. Mas se ele acabar com os nossos relacionamentos de amor e de respeito e de admiração, ele destrói a igreja. Irmãos, teve uma época, não tão longe, que eu fui acusado de querer quebrar a unidade da igreja, de sair da igreja, levar comigo a minha diocese ou parte dela. E a minha resposta, quando me perguntaram, foi assim: se não mudarem a igreja que me ordenou, que me sagrou, eu não vou quebrar a unidade nunca. Eu não tenho projetos, nem pretensões pessoais. A nossa igreja, do jeito que está hoje, não me limita em absolutamente nada. Mas eu quero dizer a vocês que se a nossa igreja mudar demais, se institucionalizar demais, acabar com o movimento, for só controle, só identidade, as quebras não só são possíveis, como são esperadas. E não vão vir de mim não, vão vir de todos os lados. Porque ninguém aguenta uma unidade baseada em burocracia, uma unidade baseada em documento, uma unidade baseada em controle, uma unidade baseada em política eclesiástica. Essa é uma palavra nojenta. Durante muitos anos, quando eu digo muitos anos, é 8 anos, no mínimo,
eu não quis ser ordenado presbítero. Embora pregasse em todo canto, eu não vou nem dizer o que é que eu fazia, amando de Dom Paulo, vocês vão ficar escandalizados, sem ser presbítero. E eu não queria ser presbítero, e eu tinha medo da roupa? Tinha. Eu não gostava muito da roupa. Eu tinha medo do meu filho ser filho de pastor? Eu tinha. E tudo. Mas a principal razão pela qual eu não queria ser ordenado presbítero, embora Dom Paulo, nos 8 anos, me aperreasse e convenceu minha mulher, convenceu minha madrinha, convenceu a igreja, convenceu todo mundo, e eu dizia não. Meu principal problema era por conta de política eclesiástica. E eu fui pregar numa realidade, no quilômetro 3,5, o reverendo Marcondes estava lá, e as irmãs de Dom Fred estavam lá, Carol e Natália, que são minhas amigas, e estava funilando, Dom Paulo cobrando muito que eu fosse ordenado, porque ele precisava que eu fosse auxiliar ele lá, e eu dizendo, não, Dom Paulo, eu faço o que o senhor mandar, eu prego onde o senhor mandar, eu celebro a Eucaristia, que o senhor consagra, onde o senhor mandar. E eu não era nem ministro leigo na época, que era ministro leigo, ou ministro comissionário. Eu faço o que eu ia com Fernando e Estela Cox para todo canto. Eu fui para fundar Garanhuns, Carpina, Paudalho, Vitória de Santo Antão, Maceió, implantei encontro de jovens, São Bento do Una, tem um cabo aqui de São Bento do Una, fui para lá. Meu amigo, eu fui para tudo quanto era lugar, amando Dom Paulo, e eu não estava negando, eu não estava como o Jonas correndo o ministério. Mas eu dizia para a Natália, para a Carol e para Marcondes, eu não vou aguentar competir no ministério. Porque essa história da política eclesiástica, essa ideia me comia por dentro. E isso é um medo muito grande. Instituição nenhuma é infalível, porque nós somos pecadores. Muito difícil. Vou dizer coisas aqui, preste atenção, Paulo Garcia, nosso arcebispo, ele saiu da igreja anglicana, muito porque a igreja anglicana mudou. E nós que vivemos isso, Dom Fred e eu naquela época, e outros que estão aqui, a gente acompanhou muito de perto isso. A igreja cada vez mais liberal teologicamente, cada vez fazendo a gente passar mais vergonha no âmbito internacional e no âmbito nacional, não tinha mais condição. Dom Paulo saiu da igreja anglicana. Graças a Deus que ele saiu da igreja anglicana. Se ele não tivesse saído da igreja anglicana, a gente não estava aqui. E porque ele saiu da igreja anglicana, ele não é assassino da unidade. Ouçam o que eu estou dizendo. E depois, Dom Paulo saiu da igreja americana, que nós éramos ligados. E quem fez a cartinha, a tradução lá com o Dom André, foi eu também. Aliás, quem fez a carta para sair da igreja anglicana foi eu e meu pai, junto com o Dom Léo. E quem fez a americana com o Dom André e tradução para o inglês também foi eu, estava lá nas duas. E quero dizer a vocês que em nenhuma das duas eu entendi que ele era assassino da unidade, porque estava quebrando a unidade institucional. Sabe por quê? Porque para Dom Paulo, para mim, e Deus permitindo para vocês, a unidade não tem necessariamente a ver com instituição. Não tem necessariamente a ver com o CNPJ. Às vezes há algo mais importante em jogo do que uma CNPJ, do que um patrimônio. E isso é muito importante. Dom Paulo nunca foi assassino. Que a gente mude as características que fundaram a nossa igreja. E as pessoas fiquem constrangidas depois. Nós somos inclusivos, com limite, viu? Porque eu já sei que tem gente pensando em outras coisas aí. Com limite. Nós recebemos o diferente da gente, teologicamente. Agora mesmo o reverendo Marcondes estava no workshop dele, e aquela discussão de transubstanciação, consubstanciação, não sei o que. E Marcondes disse, a nossa igreja não define. Não define porque a gente quer receber vários. A gente tem arminiano e tem calvinista. E aí perguntaram, vocês são o quê? A nossa igreja não define. Aí perguntaram, qual é a escatologia? Você é pré-tribulacionista, você é pós-tribulacionista? Você pode ter a sua opinião, a nossa igreja não define. Porque se a gente começar a definir a soteriologia, a eclesiologia tanto, ou a escatologia, a gente vai começar a se amarrar e eu não vou poder mais andar com quem não pensa diferente de mim. Mas esse não é o nosso DNA. Aí alguém disse assim, estava junto, e alguém disse assim, não, mas Dom Fred está lançando o catecismo. Aí eu disse, vai ser muito bom, porque eu já tive a oportunidade de ler, e eu gostei demais. Mas ainda assim é a opinião dele. Não é a opinião da igreja. Porque a nossa igreja, em muitas coisas, não vai dizer. Por que não vai dizer? Porque a gente acolhe muitas pessoas que pensam diferente. Isso é uma coisa muito importante. Eu estou falando isso aqui para vocês, e você pode estar dizendo, pô, nada a ver esse cara está falando. Vá por mim, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que o futuro está nos encontrando, e como a gente vai precisar tomar decisões importantes, estratégicas.
Eu não vim aqui falar minúcias com vocês, é coisas programáticas. A gente precisa entender como Dom Paulo fez isso e como a gente gostaria de continuar a nossa igreja. A gente acolhe os sofridos, a gente tem paciência, mas a gente precisa investir em relacionamentos, respeitar as diferenças. A nossa unidade é baseada em amor, serviço mútuo, humildade, que já foi pregado tanto aqui. Eu quero recomendar muito, se não der para fazer no ENAC, eu já pedi para Dom Felipe escrever um livro, mas se demorar muito esse livro, o workshop de Dom Felipe é um workshop que não devia ser um workshop, tinha que ser uma palestra para todo mundo, porque ele fala sobre isso, sobre a nossa liderança, sobre o estilo da nossa liderança, e quisera eu pegar tudo que ele falou no workshop e trazer para vocês agora. Poucos vieram para a nossa igreja, dos que estão aqui, eu estou falando de vocês, poucos vieram para cá pela instituição, pelos cânones. Duvido, tem gente aqui que nunca leu os cânones, e a gente está falando de líder e pastores aqui. Sabe por que vocês vieram para cá e vocês estão aqui? Porque vocês amam Dom Paulo, porque vocês amam Dom Fred, alguns me amam, todos nós nos amamos. Nós estamos aqui porque a gente se ama. Eu vou falar, porque vocês sabem, não tem pouca não, tem muita coisa na nossa igreja que eu não concordo. Tem coisa no cânon que eu acho que é um absurdo. Sabe quantas vezes eu li o cânon, para não dizer que eu não li, eu vou te contar como é que foi. No dia, depois de 8 anos, que Deus me cercou de várias maneiras, e eu decidi que ia ser ordenado, fui lá para o gabinete de Dom Paulo, e disse, Dom Paulo, marca a ordenação, eu vou ser ordenado. Tem uma coisa, Dom Paulo, que eu não concordo. Aí eu peguei lá um negócio que existia na igreja americana, chamado 50 lições. Quem já fez 50 lições aqui? A galera fez. Tem um negócio ali que é absurdo, né? Na minha opinião. Aí, teve um dos negócios, que eu disse, Dom Paulo, tem umas coisas aqui que é ruim, mas eu deixo. Mas esse aqui é um absurdo. Quando eu ia mostrar para ele, porque eu ia ser ordenado na igreja, que ensinava as 50 lições, eu precisava que o meu bispo, que ia me ordenar presbítero, soubesse que eu não concordava. Eu fui mostrar para ele, ele fez, nem me mostra, que eu também não concordo com muita coisa. Aí eu disse, como é, Dom Paulo? Ele fez, não vamos fazer isso não. Dom Paulo não estava na igreja por conta dos cânones. Ele disse que eu podia estar na igreja sem concordar com todos os cânones. O que eu não posso é querer mudar os cânones da igreja. O que eu não posso, eu topei ser presbítero e ser bispo de uma igreja que está desse jeito. O que eu não posso é querer mudar a regra. Eu não posso. De jeito nenhum mudar a regra. Eu estou aqui na igreja porque eu amo Jesus. Amo Jesus de Nazaré que me salvou. E ele me chamou, e ele me discipulou, e Dom Paulo foi meu mentor nessa igreja. Então, porque eu não concordo com uma vírgula, com um inciso, com uma parte, eu abro mão. Vocês que acham que eu sou um herege, eu sou a favor da ordenação feminina, mas muito, porque eu era da igreja anglicana, e a gente ordenava mulheres. Eu não sou pouco a favor, não, eu sou muito. E se chamar um para o debate aqui, duvido que ganhe de mim que eu sou advogado. Sabe quantas vezes eu fiz questão disso? Nenhuma. Se não é para ordenar mulher, não é, e não vai nenhum ordenar, acabou. Nunca vou pedir para mudar esse cano, porque a minha unidade com vocês todos que estão aqui, e com meus colegas bispos e com Dom Paulo, é muito maior do que eu não concordar. Eu quero estar errado em nome da unidade. Se a igreja está dizendo que aquilo ali é errado, deixa eu errado. Eu estou com a igreja, eu estou na unidade da igreja. E eu fiz isso num assunto que eu sei que toca tantos aqui que estão quase enojados, vão ficar sem falar comigo, para poder dizer que, além disso, tem mais umas 10 que eu discordo. Que só quem sabe é Marcondes, Rodolfo ou Igor. Mas eu não estou nem aí. Eu abro mão. Eu não faço o que a igreja proíbe. Eu me submeto à igreja por amor. Amor a Cristo, amor ao meu arcebispo, amor ao meu futuro arcebispo, e aos meus amigos bispos, e a vocês. Isso é unidade que funciona, que o Espírito nos constrange, que não é da burocracia. Porque se a nossa unidade for no cano, for na resolução, for na portaria diocesana, ela é burocrática, e ela vai nos encher de política de igreja, porque se a gente decorar aquele negócio, se a gente puxar um saco de um ou de outro, a gente vai crescendo, e o acólito vira ministro mesmo, e vira diácono, vira presbítero, vira bispo, vira arcebispo, vira o que for, porque na política humana nós somos pecadores, a gente sabe fazer isso. Eu vim falar de um outro tipo de política, não a política ruim, humana, de nós pecadores que queremos
Eu quero falar de uma política melhor, de uma política boa, de ter jogo de cintura, de abrir mão das coisas, em nome de uma unidade de serviço, de amor mesmo um pelo outro. Eu vou começar a terminar, porque Marcel pediu para eu agilizar, porque a gente está atrasado. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, é um pedido. Eu não sou bispo da maioria de vocês, eu tenho só o povo da minha diocese, e o povo da minha diocese já sabe disso. Mas eu quero falar como quem dá um conselho. Cuidado com a linguagem. Cuidado com a linguagem. Nem tudo que você discorda é heresia. Se tudo que você discorda é heresia, nada é heresia. Se tudo que você discorda é liberalismo teológico, nada é liberalismo teológico. Então, se você discorda de alguém daqui da nossa igreja ou de outra igreja, diga assim, eu discordo. Biblicamente eu entendo diferente. Teologicamente eu entendo diferente. Se for heresia, você diz que é heresia mesmo. Mas hoje tudo é heresia. Tudo é liberalismo. E quando a gente usa essas expressões, irmãos, a gente está matando a unidade o tempo todo, porque isso gera divisão, gera constrangimento. Você pode ter opinião, você pode querer expor a sua opinião, tem lugar para isso, você pode querer debater a sua opinião. Dia desses eu fiz um evento que era da Trindade, mas estava sendo na Recon. E esse evento tinha um negócio chamado Sala Profética, que tem sempre. Na Trindade tem, Sala Profética direto, Patrícia faz. Está aqui, Patrícia. E eu faço também lá. Aí chega um clérigo nosso e diz que isso é uma palhaçada e uma heresia. Aí eu fiquei constrangido por ele. Porque eu disse, você não conhece a igreja, porque isso acontece debaixo do nariz de Paulo Garcia, que é o nosso arcebispo. Por que usar essa expressão? Só para quebrar a unidade, só para o relacionamento ficar ruim, só para a gente ficar constrangido e ficar todo errado, usando expressões como isso é uma idiotice, isso é uma palhaçada, isso é coisa que é do nosso linguajar, homens de Deus. Diga assim, eu não concordo com isso, eu não entendo biblicamente que isso é bom, não tem problema. Mas quando você diz que uma coisa é palhaçada, que uma coisa é idiota, eu estou pegando essas palavras porque Marcondes usou elas agora aqui. Então cuida da linguagem, você pode ter opinião, mas não precisa ser assim. Você pode ter opinião sobre pastores famosos que cometem erros, mas quando você demoniza alguém ou alguma instituição, você também corre grande risco de constrangimento. E eu me lembro de um clérigo nosso que esculhambou a igreja católica, esculhambou, e no domingo seguinte tinha um católico no púlpito da Catedral da Trindade. Aí eu fiquei constrangido pelo cara. Eu disse, mas esse cara, como é que pode? Porque Dom Paulo levou o Padre Zezinho várias vezes para lá para cantar. E o movimento concilista no começo, os leigos católicos estavam todos lá. Você pode não concordar? Pode. Unidade é isso, você não concordar. E você pode dizer que não concorda? Eu acho também que você pode dizer. Pode debater as ideias. Não vejo problema nenhum com isso. Mas quando a sua linguagem é uma linguagem violenta, quando a sua linguagem é uma linguagem desse jeito, você só cria constrangimento e quebra a unidade, porque a unidade que a gente precisa é uma unidade de relacionamento. Eu recebi na minha igreja, há 1 ou 2 anos atrás, uma turma hipercarismática valendo. E levei pau de tudo quanto era gente. Tudo quanto era lado. Aí, um irmão mandou uma mensagem dizendo assim, esse Randy Clark, essa equipe é tudo um bando de hereges, sempre foram, vão acabar com a igreja. Eu digo, esse cara sabe que Randy Clark pegou na Trindade? E ele sabe que no outro ano Dom Paulo chamou ele de novo. Não é possível que saiba. Aí eu estou aqui para contar a história para vocês, porque muitos de vocês realmente não sabem. Então eu estou aqui para contar a história para vocês. Dom Paulo sempre foi aberto à unidade. Ele sempre entendeu que eles chamavam os de fora, mas quem dava a grama para as ovelhas dele era ele. Ele pegava o que era de bom, de pastores. Pronto, já que eu estou me lascando aqui, vou me lascar geral. Vocês gostam, ou a maioria de vocês gostam, daquele Silas Malafaia, que eu acho ele muito ruim. Para poder eu cumprir com o que eu mesmo estou dizendo aqui, muito ruim é a palavra. Eu acho ele muito ruim. Agora, imagine se eu vou para a internet e digo, Silas Malafaia é tudo que eu tenho vontade de dizer no meu coração. Aí alguém vai dizer, bicho, Silas Malafaia pregou na Trindade, tu estava lá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vai ter gente que você concorda, vai ter gente que eu não concordo. Cuidado com a palavra, cuidado com o jeito e cuidado com as redes sociais. Porque uma coisa é eu falando aqui. Quando a gente escreve,
a pessoa não sabe o tom que você está querendo dar naquelas palavras, não. Não sabe, não. Uma vez, Dom Felipe mandou uma mensagem para mim. Foi muito bom Dom Felipe ter mandado essa mensagem para mim. Porque eu morria de medo de Dom Jean. Morria de medo. Era. Porque Dom Jean, ele escreve, às vezes com caixa alta, e ele escreve de um jeito, eu não conhecia ele, sabia quem era, mas não conhecia. E ele bate muito em coisas que eu concordo, reclamando. E concordo com muita coisa que eu discordo, muita. Mas eu não falo em grupo, eu não estou nem aí, para. Mas assim, ele é muito veemente, né? Quando ele quer falar as coisas, quando vai falar de política, então, aí o homem... Né? E eu fico calado, sempre fiquei calado, nunca disse nada. Teve um dia que Dom Jean falou uns negócios que estava doendo no meu coração, e ninguém sabia disso, porque eu não me manifesto. Dom Felipe fez no meu privado, fez: Ivan, tu não faz nada, não. Dou minha palavra, como isso aconteceu. Felipe está aí que não me deixa mentir. Aí eu disse: eu não vou fazer nada não, eu já fiz alguma coisa. Tu já me visse discutir com o Dom Jean. Aí Felipe fez: não, é porque ele parece de um jeito, mas não é desse jeito não. Aí não sei o que. Aí passou. Aí um dia Dom Fred fez: Ivan, vamos almoçar, eu, tu e Dom Jean. Aí eu disse: vamos. Aí Dom Fred me levou para almoçar no restaurante, foi eu, ele e Dom Jean. Entra um cara, grande, com um sorriso daqui até aqui, com o abraço mais carinhoso da Câmara dos Bispos. E olha, ele bate nas minhas costas e me abraça, de um jeito que era ele me abraçando e eu dizendo: Senhor, o que é isso? Não posso estar sentindo o que eu estou sentindo desse cidadão. Porque eu imaginava outra... Por quê? Porque quando ele está escrevendo, eu não sei o tom que ele está dando. Quando ele está escrevendo na rede social, eu não sei como é que ele está fazendo. Mas ele, com todo respeito, o senhor é polícia e eu amo o senhor muito. Com todo respeito. Mas ele é uma moça. Com todo respeito, com todo respeito. Eu hoje, meu amigo, se eu sair daqui vivo, eu estou feliz se eu sair daqui vivo. Por favor, Renan, vocês dois, fica de escolta comigo, vocês dois, vocês são grandes. Mas por que eu dei esse exemplo? Eu nunca disse isso a ele, eu estou dizendo pela primeira vez. Porque quando eu conheci ele naquele almoço, e depois disso várias outras vezes, a gente, Câmara dos Bispos e outras conversas, já recebi ele aqui no Souza, eu me apaixonei. E quando a gente se relaciona de verdade, ama, ora junto, as diferenças ficam noutra prateleira. Quando a unidade é uma unidade de relacionamento, tem diferenças, claro que vai ter, mas isso fica noutra prateleira. Porque a gente se conhece, se ama e ora junto. Veja que coisa mais linda isso. Quando a gente conhece e ama, tudo muda. A gente passa por cima de muita coisa que a gente não passaria quando a gente só se relaciona de redes sociais, ou de cânon, ou de portaria, ou de política eclesiástica. Amém? Amém? Uma igreja de amigos é mais importante do que uma igreja de formalidades. Uma igreja de amigos. É assim que eu estou fazendo na minha diocese. E é assim que Dom Fred está fazendo também conosco na Câmara dos Bispos, que é uma igreja de amigos. Se nós continuarmos nesse tom, nessa linha, de amizade mútua, serviço mútuo, humildade mútua, respeito às diferenças mútuas. Sabe quando a igreja vai acabar? Nunca. A gente vai avançar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer feito o Rodolfo agora. O louvor pode chegar. Porque eu quero contar uma última ilustração para terminar. Eu fui pregar sábado passado em Fortaleza, a pedido de Dom Paulo, numa associação que tem lá, e o auditório tem o nome dele, Paulo Garcia. E eu aproveitei que eu ia lá, e tirei 2 dias de férias, fui de carro com a minha esposa e meus filhos. E aí eu tenho um amigo meu, a gente ficou na casa dele, não gastava dinheiro, preguei e a gente passeou e voltou. Mas eu tive 10 horas de estrada para ir e 10 horas de estrada para voltar, com uma mulher e 2 adolescentes. Significa dizer que eu tive que negociar com Paula a playlist, eu tive que negociar com o Paulo, só com o Paulo, que com os meninos eu mandei calar a boca mesmo, mandei ouvir o que fez. Bota o fone de ouvido e se vira aí. Mas com Paula, eu negociei a playlist, eu negociei o volume do som, que eu sou surdo e ela não, então eu quero sempre mais alto, ela quer ser sempre mais baixo.
Eu negociei com ela todas as paradas que ela precisava para fazer xixi no caminho, e eu querendo chegar logo. Eu tive que negociar com Paula uma série de coisas. Era mais fácil eu decidir e mandar, vai ser essa música, vai ser nesse volume, e você segura o xixi. Se eu fosse feito um bando de homem frouxo que tem por aí, se escondendo atrás de uma teologia horrível, de sacerdócio do lar, porque não entendeu o que é sacerdócio. Se eu fosse mandar em Paula, eu ia decidir essas coisas todas, e a nossa unidade familiar ia ser uma unidade de poder, ia ser uma relação de poder. Eu sou o chefe da casa, eu mando nos meninos, mando em você. Ia ser muito mais fácil, eu ia fazer o que eu queria, porque a unidade ia ser com base no poder. A gente corre o risco da nossa unidade, o tempo todo, a gente querer fazer ela com base em relações de poder, porque a gente trata com hierarquia o tempo todo. Nós somos uma igreja sacramental e hierárquica. Mas se a gente construir a nossa unidade com base nas relações de poder, a gente vai ruim. Significa dizer que do mesmo jeito que eu tive que negociar com Paula a playlist, o volume, as paradas, nós temos que negociar uns com os outros a nossa unidade em amor. Eu quero ter uma unidade com a minha esposa e eu quero ter uma unidade com a igreja, não de regras e de ordens a cumprir. A unidade com a minha esposa é de amor, eu abro mão em favor dela. Foi no volume que ela quis, a música que ela quis, as paradas que ela quis. A minha relação com a igreja vai ser do jeito que a igreja quiser. Porque eu vou me submeter e vou negociar em amor e em relacionamento. Quando vem ordem, quando vem mandar, quando vem relações de poder, a gente vai muito ruim mesmo. Política de igreja me amedronta, eu já disse. Negociar é mais difícil, abrir mão, perder, está errado, mas é assim que a gente quer viver. O que nos uniu nunca foi teologia nessa igreja. Nunca foi teologia. Quando Dom Paulo não tiver, meus amigos, o amor uns pelos outros e o amor a tudo que Dom Paulo construiu é que vai fazer essa igreja continuar avançando. Eu tenho um compromisso de me relacionar com vocês, com essa igreja, de negociar e de servir o tempo todo. Se isso fosse um sermão na minha catedral, Rodolfo ia brigar comigo, porque ele disse que eu li o texto, saí do texto e nunca mais voltei para o texto. Mas eu fiz uma introdução, disclaimer, que disse que isso não era um sermão. Sermão foi o que Carlos Alberto fez, o que Dom Paulo fez e que provavelmente Fred vai fazer quando contar o testemunho dele. Isso era uma palestra. Mas eu quero terminar lendo de novo o texto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça os mistérios e a ciência, ainda que eu tenha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Boa espiritualidade, dons espirituais, fé e até o bom testemunho, não adianta nada sem amor. O amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Mais instituição, mais política, mais ciúme, mais competição, mais vaidade, mais orgulho, mais ambição, não é de Deus. Que a gente se esforce para manter a unidade pelo vínculo do amor, como Paulo diz em Efésios 4. Restam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Deus abençoe vocês. Sei que foi pago um alto preço. Em pé, meus irmãos, vamos cantar essa música em pé. Para que contigo eu for.